Seção 6 da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal, inciso 1º, o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1º. Artigo 158. Pertencem aos municípios, inciso 1º, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º. Inciso 3º. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Inciso 4º. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionados no inciso 4º, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1º. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2º, até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Artigo 159. A União entregará, inciso 1º, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50% da seguinte forma. Alínea A. 21 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Alínea B. 22 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Municípios. Alínea C. 3% para a aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos nacionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Alínea D. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. Alínea E. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. A linha F,
1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano. Inciso 2º. Do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3º. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2º, a linha C do referido parágrafo. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1º, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos artigos 157, inciso 1º e 158, inciso 1º. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2º, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3º. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2º, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, inciso 1º e 2º. Parágrafo 4º. Do montante de recursos de que trata o inciso 3º, que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1º. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos, inciso 1º, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2º, ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2º e 3º. Parágrafo 2º. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Artigo 161. Cabe à lei complementar, inciso 1º, definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, inciso 1º. Inciso 2º, estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1º, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3º, dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários
do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2º. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, o dos Estados por município. Capítulo 2º das Finanças Públicas, seção 1ª, Normas Gerais. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre: inciso 1º, finanças públicas; inciso 2º, dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Inciso 3º, concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4º, emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5º, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6º, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7º, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Inciso 8º, sustentabilidade da dívida, especificando, a linha A, indicadores de sua apuração. A linha B, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida. A linha C, a trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação. A linha D, medidas de ajuste, suspensões e vedações. A linha E, o planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8º do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central da contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central,
As dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 164-A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º do caput do artigo 163 desta Constituição. Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida.